Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Engenheiro Paulo Andrade, orçamentista, e hoje a gente vai começar um vídeo, uma série de vídeos que a gente vai gravar na prática, fazendo junto, eu e você, o passo a passo do orçamento das fundações de um galpão, tá bom? Juntos. Na verdade, hoje a gente vai começar pelas brocas, as estacas de concreto armado. Depois, no próximo vídeo, a gente vai fazer as vigas baldrames e depois os blocos de fundação. Nós vamos passar por todos os procedimentos, desde a identificação do serviço, a quantificação, a composição do serviço, realmente saber o que compõe cada serviço e precificar esse serviço dentro de uma planilha. Eu vou mostrar de uma maneira bem simples para você, mostrando de uma maneira bem simples que o orçamento não é um bicho de 7 cabeças. Então deixe seu like aqui no vídeo, você que está conhecendo a gente agora, se inscreva no canal, vai ter muitos vídeos como esse, tá bom? Eu quero que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis, porque o meu intuito aqui com esse canal é que esse vídeo chegue a muitas pessoas, realmente que as pessoas entendam que o orçamento de obras não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Vocês vão ver o decorrer do vídeo, que é uma maneira bem simples, é um passo a passo do orçamento de obras. O orçamento de obras não é um bicho de 7 cabeças. Então vamos lá para o computador que eu vou mostrar esse passo a passo para vocês. Obviamente eu vou utilizar a Sinap, tá? A Sinap vai embasar as nossas composições e as nossas decisões no nosso orçamento de obras, tá bom? Vamos lá para o computador fazer passo a passo juntos então, pessoal. Nos vemos lá. Bom, pessoal, então nós estamos aqui com um projeto aberto, esse projeto de fundação desse galpão, tá? Onde nesse vídeo nós vamos estudar, fazer o orçamento na prática das estacas de concreto armado, as brocas. Então aqui está o projeto completo das fundações desse galpão, tá bom? Você pode dar uma olhada aqui. Aqui estão as vigas baldrame, aqui os blocos e aqui as estacas de concreto armado. São 2 a cada bloco. Então, pessoal, para começar, tá? Começando o nosso orçamento, a primeira etapa, o primeiro passo do nosso orçamento é a gente fazer a análise, o estudo do projeto. Pegar todas as informações, detalhes que o projeto nos informa, nos indica, tá bom? Lembrando que aqui, tá? No nosso caso, nesse vídeo, a gente está pulando algumas etapas. Dentro do passo a passo do orçamento de obras, existe o estudo das condicionantes, que é o estudo do edital, a visita técnica e aí sim o estudo do projeto. A gente, no nosso caso aqui na prática, a gente já está no estudo do projeto, tá bom? Então vamos lá. A gente vai olhar o projeto minuciosamente, tá? Minuciosamente, tentando a fim, de pegar todas as informações que ele nos traz. Então vamos dar uma olhada aqui. No nosso caso, nesse vídeo, a gente vai estudar, orçar as estacas de concreto armado. Então vamos lá, aqui está o detalhamento, das brocas, estacas de concreto armado, e aqui estão elas na planta, na planta baixa do projeto. São 2 estacas de concreto armado por bloco, pode ver que é em todo o perímetro do barracão, desse galpão, tá? Aqui no detalhamento, ele está nos dizendo que são 42 brocas, 42 estacas de concreto armado no comprimento, de 6 metros e no diâmetro de 25 centímetros, tá? Então ele está nos passando que são 42 estacas. Pessoal, aqui já vai a primeira dica. É ideal sempre a gente dar uma conferida lá no projeto, tá bom? O projeto não é tão grande, vale a pena a gente dar uma conferida. De repente o projetista errou alguma coisa, algum quantitativo aqui, vale a pena a gente dar uma conferida só nessa questão das estacas. Então vamos lá contar? Então se são 2 a cada bloco, tem que ter 21 blocos, tá? Vamos contar os blocos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Beleza, 21 vezes 2, 42 estacas de concreto armado. Perfeito, já conferimos. Então, a primeira análise do projeto nossa já está feita, tá? A gente analisou, deu alguma olhada no projeto. Ok, agora a gente vai a fundo dentro do detalhamento da armadura dessa estaca de concreto armado. Então, vamos olhar o detalhamento dessa estaca de concreto armado. Ela é no diâmetro de 25 centímetros e o comprimento de 6 metros. Aqui o projetista está nos dizendo que tem uma armadura N3 e uma armadura N4.
Pessoal, você que está começando no orçamento de obras, ou até que você já conhece alguma coisa, tá? De repente você fica perdido com algumas nomenclaturas na parte de armaduras, principalmente de armação da parte do concreto armado. Não se preocupe, tá? Orçamento a orçamento, passo a passo, aprendizado a aprendizado, você vai aprendendo a fazer a leitura desses projetos. Por isso que é importante você fazer um orçamento com um passo a passo, né? Com dicas de um passo a passo, para você não se perder, para você ter uma continuidade e saber se organizar nos seus pensamentos, tá bom? Então, o estudo detalhado do projeto não é só uma baboseira de pegar e ler o projeto, é questão de adquirir conhecimento para os próximos orçamentos também. Então, vamos lá, vamos estudar aqui. Aqui ele está nos dizendo que são 4N3, tá? Na estaca de concreto armado, e aqui ele está nos dizendo que são 42 vezes 17N4, ou seja, são 17N4 por estaca e tem 42 estacas, o N4. E aqui ele está nos dizendo que o N4 é um φ, isso é o símbolo de diâmetro, de bitola, 5 milímetros, esse é o comprimento, 80 centímetros, tá bom, pessoal? Então esse é o N4. Cadê o detalhamento do N3? Vamos procurar aqui no projeto detalhamento do N3. Aqui o detalhamento do N3. Ele está nos dizendo que são 42 vezes 4, ou seja, tem 4 N3 em cada estaca de concreto armado, e ao todo são 42 vezes 4 N3, ou seja, 42 vezes 4, por causa de 42 estacas, tá bom? Então essa leitura, você olhar detalhadamente o projeto, é muito importante, tá bom? Eu tô passando isso para você, tá? Então o nosso N3 aqui continua. Ele é uma bitola de 10 milímetros, tá? E o comprimento dele são 400 centímetros, tá? Ele passa pra gente o comprimento dos 400 centímetros. E aqui está o outro detalhamento do N4, que são os estribos da estaca de concreto armado, tá bom? Então são 17 N4 por estaca, tá? O espaçamento, ele está passando assim aqui, o espaçamento do N4 são 20 centímetros, tá bom? Então essa é a primeira etapa dentro do estudo do projeto, tá bom? Então a gente fez uma leitura geral, deu uma conferida geral na fundação do galpão aqui, né? A gente viu as questões das estacas de concreto armado. Nesse vídeo a gente vai orçar só a estaca de concreto armado, e agora a gente viu o detalhamento da estaca de concreto armado. O nosso próximo passo, pessoal, é montar uma planilhinha para a gente identificar esses serviços e transcrever esses serviços em uma planilha. E vocês vão ver nesse vídeo que eu trago de uma maneira bem simples, tá bom? Porque meu ideal com esses vídeos é mostrar para você que o orçamento de obras é bem simples, você fazer um orçamento de obras de uma maneira assertiva, utilizando a Sinap, tá bom? Então eu vou mostrar para você que você pode criar uma planilha do zero. Com poucos itens você cria uma planilha do zero. Não precisa você comprar uma planilha de orçamento de obras pronta com 1001 utilidades lá. Se você não entender o conceito de obras, o conceito de orçamento de obras, como é feito o passo a passo do orçamento de obras, não adianta você ter uma planilha dessa, tá bom? Eu vou mostrar para você de uma maneira bem simples como se constrói uma planilha simples para fazer o orçamento dessa fundação aqui. Tá bom? Então vamos lá, vamos montar essa planilhinha agora, beleza? Vamos lá para o computador, para o Excel aqui. Bom, pessoal, então eu tô com o Excel aberto aqui em branco, tá? Do zero, que eu quero mostrar para você que o orçamento de obras não é um bicho de 7 cabeças. Você não precisa de uma planilha pronta para montar um orçamento de obras. Você pode começar a montar os seus primeiros orçamentos de obras do zero, tá? Montando uma planilha em branco. Começar a oferecer orçamento de obras para você que já faz projeto, tá? Projeto de engenharia, de arquitetura. Monte seus primeiros orçamentinhos de obra do zero, tá? Não precisa de muito. Eu vou mostrar para você uma organização básica de uma planilha. Eu vou fazer na prática aqui para você um orçamentinho utilizando a Sinap dessa fundação, dessa estaca de concreto armado. Então vamos lá. Primeiramente a gente precisa de um item, tá? O item, que vai ser a descrição do item, né? Na verdade, se é o item 1, se é o item 2, a distinção do item, tá? Agora o próximo item seria uma descrição do item, o nome do item. Então, descrição do item, tá? Ok. Esse item, pessoal, ele é o quê? Ele é em hora, ele é em metro, ele é em litro,
tá? Ele é em quilo, ele precisa ter uma unidade, tá? Qual que é a unidade desse item? Então, unidade, a unidade do item. Qual é a quantidade desse item? Quantos desse item tem no nosso orçamento? Então, a quantidade. Depois da quantidade, a gente precisa saber o preço unitário desse item. Então, vamos lá. Preço unitário. Estou fazendo junto com vocês. Se você está acompanhando a obra, algumas pessoas falam que assistem as aulas já fazendo junto. Então, vai fazendo junto já. Então, preço unitário. O próximo item seria o preço total, tá? Preço total. Então, pessoal, para fazer um orçamento de obras não precisa de muito. É simples, tá? Você consegue montar uma planilha, um orçamento de obras do zero, utilizando a Sinap. Eu vou mostrar para você na prática aqui. Eu estou montando uma planilha no Excel do zero para você. E eu gosto de mostrar, exemplificar isso, que é básico, tá? Orçamento de obras não é um bicho de 7 cabeças. Então, depois que a gente montou a nossa planilha, agora a gente vai lá para o projeto, tá? A gente vai transcrever aquele item que a gente olhou, que a gente analisou no projeto, a gente transcreve ele para a planilha, com as suas quantidades e unidades, tá bom? Então vamos lá. A gente viu que são as brocas, estacas de concreto armado, são 42 unidades, do diâmetro de 25 centímetros e o comprimento de 6 metros. Então a gente vai transcrever esse serviço, tá, para nossa planilha. Então bora lá. O nosso item, primeiramente, o nosso primeiro item é um item mãe. Vai ser o quê? Fundações. O nosso orçamento está começando só em fundações. Então a gente vai fundações. É o nosso item mãe. O nosso segundo item seria 1.1. Vai ser o estaca de concreto, tá, armado. Diâmetro 25 centímetros. Comprimento 6 metros. Essa é a nossa estaca do nosso projeto. Qual que é a unidade do nosso projeto, tá bom? Qual que é a unidade que está no nosso projeto? No nosso projeto, a estaca está em unidade, tá? Quantidade e unidade. Então, tem 42 estacas. Geralmente, em planilhas orçamentárias, eu já estou passando uma dica para você de experiência de orçamento de obras. Geralmente, a parte da fundação das estacas, das brocas, e nas planilhas orçamentárias, TCPO, CPOS, Sinap, tá? Geralmente é em metro. Mas agora, na nossa quantificação unitária, agora a gente vai passar em unidade, conforme o projetista nos deixou aqui. Mas sempre tem que ficar atento quanto a essas unidades, tá bom, pessoal? Então vamos colocar lá. Qual que é a unidade da nossa estaca? Unidade, normal, tá? Vamos deixar em negrito aqui. Ok. Quantidade das nossas estacas? 42 unidades. Beleza, agora a gente transcreveu, a gente identificou o nosso serviço e a gente quantificou o nosso serviço. O próximo passo, pessoal, é precificar esse serviço. Só que aí vem o pulo do gato que eu ensino, tá, nas aulas de orçamento de obra. Você não pode pegar, identificar o serviço, quantificar o serviço e precificar o serviço diretamente utilizando qualquer planilha orçamentária, Sinap, CPOS, qualquer uma da vida que tiver um preço pronto, sem analisar a composição dela. Então eu não posso procurar esse item agora lá na Sinap, pegar o preço unitário dele e jogar aqui, que eu vou estar cometendo um crime com o meu orçamento, eu vou estar cometendo um crime com o meu cliente e vou estar cometendo um crime com a obra, tá bom? Porque falta composições. É de suma importância o orçamentista saber as composições de cada item que compõe a obra. E aí que vem alguns detalhes que algumas pessoas comentam. Ah, Sinap é ruim. Sinap não é ruim. É ruim quem não sabe analisar a Sinap. A Sinap ela deixa bem descrito o que ela está considerando no item. Se você não considerou, o erro foi teu. Não foi da Sinap. E eu vou te mostrar agora como que você faz essa busca por informação, né? Essa mão de duas vias. Você utiliza a composição da Sinap, mas você também adiciona conhecimento seu dentro do item da Sinap para formar um conhecimento, né? Formar um orçamento de obras muito mais assertivo, tá bom? E eu vou mostrar na prática para você agora. Beleza, a gente identificou o serviço, pegou a unidade dele e quantificou ele.
Agora a gente vai abrir a planilha da Sinap e procurar esse item lá na Sinap e ver se esse item condiz com o que a gente está necessitando, ok? Vamos lá para a Sinap então. Bom, pessoal, eu tô com a planilha Sinap aberta aqui, tá? Primeiramente eu gostaria de falar um negócio para você. Se você não sabe abrir a Sinap, se você não sabe procurar algo na Sinap, se você não sabe onde está a Sinap, como fazer o download da Sinap, como eu utilizo a Sinap, eu vou deixar um card aqui em cima, tá? Ou você procura no meu vídeo aí, alguma coisa no meu canal, tem vídeos ensinando a utilizar a Sinap, o painel completo da Sinap, tá bom? É um conhecimento prévio, tá? É um conhecimento prévio para você continuar essa aula. Na verdade, não continuar essa aula se você quiser executar o orçamento, mas continue acompanhando a aula. Um dia que você for executar realmente esse orçamento, você precisa ver os vídeos anteriores aprendendo a utilizar a Sinap. Mas as coisas simples eu vou comentando aqui, tá bom? Então vamos dar um Ctrl F dentro da planilha da Sinap para pesquisar um item que seja parecido ou próximo ou igual o que nós estamos necessitando. A estaca de concreto armado, diâmetro 25 centímetros, comprimento de 6 metros. Se a planilha orçamentária Sinap tem algo parecido. Então vamos pesquisar. Outra coisa, pessoal, muitos alunos, muitas pessoas ficam com dúvida, que elas vêm aqui e pesquisam coisas na Sinap e nunca acham. Pessoal, é com o tempo, tá? Não se desesperem. Conforme o tempo você for fazendo orçamento a orçamento, passo a passo, você vai pegando o jeito da madeira, sabe? O nome que a Sinap utiliza para os determinados itens, tá? Os determinados itens de uma obra, às vezes tem um nome específico de obra, às vezes a Sinap considera de algum jeito que você não está encontrando, tá? Então não se desespere, você vai encontrar aquele item, realmente de repente está com um outro nome. E aí com orçamento a orçamento, passo a passo, você vai gerando um banco de dados próprio, você vai lembrando como se chama aqueles itens, tá? Então no nosso item aqui, nós vamos pesquisar a estaca de concreto armado. Então vamos lá, vou digitar estaca aqui, e agora realmente o trabalho do orçamentista, pessoal, é um trabalho de formiguinha. A gente passa o dia pesquisando informações no projeto, pesquisando informações na planilha e pesquisando informações nessas planilhas orçamentárias, Sinap, TCPO, CPOS. Então a gente passa realmente pesquisando. Eu estou fazendo ao vivo aqui com vocês, na prática. Então a gente vai pesquisando lá. Eu vou dando um Enter e vou pesquisando. Ó, estaca, começou a aparecer algumas coisas de estaca. Ó, perfuratriz, estaca pré-moldada de concreto, estaca pré-moldada de concreto. Começou a aparecer algumas estacas pré-moldadas. Estaca hélice contínua. Então a Sinap ela é bem completa, tem bastante coisa nela. Você vê que tem até composição de estaca hélice contínua, tá bom? Então vamos pesquisando, a gente continua pesquisando, ó. Começou a aparecer as estacas. Estaca escavada mecanicamente sem fluido estabilizante, né? Esse item aqui, pessoal, parece muito o nosso, tá bom? Parece muito com o nosso. Então, agora começa o conhecimento do orçamentista. Você lê o item e vê se bate com a informação do item necessário que você precisa. Então vamos dar uma lida lá. Eu vou grifar aqui para vocês verem melhor. Vamos lá, esse item aqui, 90.878 da Sinap. Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 centímetros de diâmetro, acima de 9 metros de comprimento. Então, aqui já tem um erro. Aqui já não é o nosso item, tá bom? Por quê? Porque ele é acima de 9 metros de comprimento. A nossa estaca, conforme a gente viu no projeto, é 6 metros de comprimento. Então por isso que você tem que ter muita atenção quando você está fazendo um orçamento de obras. Esse item já estaria errado na composição do nosso orçamento. A precificação desse orçamento já estaria errada, tá bom? Então a gente volta na planilha e procura um item melhor. Olha o item de baixo. Estaca escavada mecanicamente sem fluido estabilizante, só que ela é até 9 metros. Olha a descrição aí. Até 9 metros. O concreto lançado manualmente. Pessoal, ok. Para mim tá ok utilizar esse serviço. Pelo meu conhecimento, tá? A estaca escavada mecanicamente sem fluido estabilizante. No nosso projeto não tem nada falando que essa estaca tem um lençol freático que vai precisar de um fluido estabilizante, tá bom? Para a concretagem dessa estaca. Então tá ok, a gente leu todas as informações dentro do projeto. Então não tem nada falando. Então para mim o comprimento, o diâmetro
tá ok. A gente vai utilizar esse item no nosso orçamento, tá bom? Só que aí que vem, pessoal, quando você está utilizando um orçamento que você pega preços prontos, você não pode simplesmente vir aqui, pegar o preço desse item, tá? Dessa estaca da Sinap, que o preço dele é R$ 57,85, simplesmente vir aqui na sua planilha, tá? Colar esse preço aqui, fazer uma fórmula vezes, tá bom? Fazer uma fórmula vezes e gerar um preço e achar que o seu orçamento está pronto. Pessoal, cuidado com esses erros básicos de atenção. Quem está fazendo orçamento, um orçamentista, tá? Principalmente nós que trabalhamos com número, engenheiro, arquiteto, mestre de obras, técnico de edificações, não cometa esse erro, tá bom? Por quê? Porque na nossa quantificação, a gente deixou a estaca de concreto armado aqui em unidades, 42 unidades. E se você se atentar na planilha de orçamento da Sinap, ela tá por metro, tá bom? Ela tá por metro. Então, o metro dessa estaca sai R$ 57,85. E na nossa planilha, ela tá por unidade. O preço verdadeiro, tá? Ao invés de R$ 2.400, teria que ser igual a... Primeiro a gente transformar essa quantidade, essa unidade em metros, então seria 42 vezes 6, e aí sim seria um preço correto. Então você vê o erro que alguém poderia estar cometendo utilizando de cara o preço da Sinap sem analisar o item, tá bom, pessoal? Então não cometa esse erro. De 2.400 foi para 14.000 esse orçamento. Uma dica que eu dou para vocês, tá? Uma dica que eu acompanho com muitos alunos, muitas pessoas, muitos profissionais, tá? O maior erro dentro de orçamento de obras, os maiores erros, tá bom? É a questão de unidade, tá? Geralmente a pessoa erra unidade, quantidade e identificação de serviço. Então, se eu tivesse que nomear os três maiores erros dentro de orçamento de obras, são identificação de serviço, a pessoa deixa de identificar um serviço dentro de orçamento de obras ou identifica errado, tá bom? A questão da unidade do serviço, então o serviço era em metro, unidade ela calculou em quilo, litro, qualquer coisa errada dentro do preço que ela pegou, então uma unidade errada de calcular aquele serviço e a quantificação errada daquele serviço. Então ela quantificou a quantidade total errada daquele serviço. Então esses são os 3 maiores erros dentro de orçamento de obras. Não cometa esse erro agora que eu passei para você, tá bom? Então, continuando na nossa etapa do orçamento de obras, eu vou tirar esse preço aqui agora, porque esse preço não convém para nós agora, tá? Então, pessoal, depois que a gente identificou os nossos serviços, a gente quantificou os nossos serviços e a gente achou um serviço na Sinap que a gente pode utilizar ele, o que a gente faz? Agora a gente faz a composição desse serviço. Por quê? Porque eu não posso simplesmente, mesmo transformando aquele item, aquela unidade do nosso item em metro, então eu posso vir até aqui, tá? Essa quantidade eu já passei para metro. Ok, Paulo, mas por que você não vai? Agora que você passou para metro, ele estava por unidade, você passou para metro, você não vai pegar esse preço da Sinap, tá metro com metro, tá? Então tem tantos metros batendo com metro, é a mesma estaca. Pessoal, a gente tem que conferir a composição desse item. A gente tem que conferir a composição do item da Sinap. Será que está considerado tudo que a gente precisa para esse orçamento de obras dentro desse item da Sinap? Tá? E agora eu vou te ensinar a fazer uma composição básica de uma fundação, de uma estaca de concreto armado. E é isso que você tem que ter em mente. Você faz a identificação do serviço, a quantificação, e aí você faz a composição unitária daquele serviço para bater as informações com a planilha orçamentária que você está pegando, tá? Assim, o seu orçamento vai ficar com uma assertividade muito melhor. Então vamos fazer a composição do nosso item agora, perfeito? Vamos lá. Tá, agora a gente vai fazer a composição da nossa estaca de concreto armado para a gente ver se esse nosso item da Sinap condiz com a nossa necessidade dentro da obra, dentro do que real acontece na obra.
Então, pessoal, para a gente executar uma composição, para a gente executar um serviço de uma estaca de concreto armado, o que a gente precisa inicialmente, tá? Inicialmente, fazer escavação, obviamente. Então vamos colocar lá, escavação. Perfeito. Depois da escavação, ou a gente faz a concretagem depois a armadura, ou a armadura depois a armação. Então vou colocar como armação, tá? Armação. Sempre se atentando, pessoal, que na nossa planilha, no nosso orçamento, tá? No nosso projeto, nós temos dois tipos de armadura nesse projeto, né? Nesse orçamento. A gente tem que se atentar nisso. Vamos voltar lá na nossa estaca. A nossa estaca tem a armadura N3 e a armadura N4. E a gente tem que separar isso no nosso orçamento de obras. E a gente vai separar, tá bom? Vamos colocar lá. Então a armação N3, tá? A N3 é o FI de 10 milímetros, tá? Então vamos só confirmar, sempre tem que confirmar. A N3 é a barra de 10 milímetros, né? E a N4, vamos voltar para a planilha, a armação N4 é a barra de 5 milímetros. Eu, pela minha experiência, 55 milímetros não. Eu, pela minha experiência, eu sei que a barra de 10 milímetros é o aço CA50. E a barra de 5 milímetros é o aço CA60, usado para estribos. Então, a barra corrida longitudinal da armação é CA50. E a barra dos estribos geralmente é CA60, 5 milímetros. Tá bom? Mas por quê? Isso é por experiência de orçamento de obras. Você vai pegar isso também, tá bom? Você vai pegar esses costumes de orçamento de obras assim que você começar os seus primeiros orçamentos de obras. Então, a gente escavou a estaca, tá? A gente fez a armadura da estaca, tá bom? A armação da estaca. A gente tem que fazer o quê? A concretagem dessa estaca. Então, concretagem da estaca. Então, a gente escavou, armou e concretou. Tá bom. Pessoal, um item que muitos alunos, muitas pessoas esquecem é o arrasamento da cabeça da estaca, tá? Esse item realmente é quebrar a cabeça da estaca para ela não chegar no nível do solo quando tem bloco, porque geralmente não tem um controle, não consegue ter um controle na obra para deixar o nível correto dessa estaca, tá bom? Arrasamento da cabeça da estaca, tá? Eu vou explicar para você aqui como funciona essa questão do arrasamento da estaca, tá? Uma maneira bem simples e rústica aqui, nesse programinha de desenho aqui, tá bom? Vamos lá, isso aqui, pessoal, isso aqui é a estaca, tá bom? Isso aqui é a estaca de concreto armado, ok? Essa é a estaca de concreto armado. Esse é o nosso nível do solo. Então a pessoa veio lá, concretou a estaca de concreto armado, né? Fez a concretagem dela aqui e ela ficou no nível do solo. Só que, pessoal, a gente tem que fazer um bloco. Então um bloco sempre abaixo do nível do solo. Esse bloco vai vir aqui geralmente, tá bom? Então esse excedente da cabeça da estaca aqui, ó, onde eu tô com a seta aqui e tô pintando de vermelho, esse excedente aqui vai ter que ser feito o arrasamento dessa cabeça dessa estaca. Por quê? Para a gente fazer o preenchimento do bloco aqui dentro. E vai ficar só a armadura, o arranque para cima. Então por isso que é necessário, quando tem bloco, contemplar essa composição de arrasamento de cabeça de estaca na sua planilha e no seu orçamento. E agora eu te ensinei isso e você nunca mais vai esquecer. E você sempre vai lembrar disso, que o engenheiro Paulo Andrade te ensinou isso. Tá bom? Então vamos continuar com a nossa composição da nossa estaca, tá? Então a gente fez a escavação, a gente fez a armação, a gente fez a concretagem e a gente fez o arrasamento. Falta um item também, outro item que ninguém considera, pessoal, eu acho um absurdo ninguém considerar no orçamento isso. Pessoal, a gente escavou o material granular da estaca, então a gente tirou aquele solo do material da estaca, tá? Aquele solo vai ficar ali na obra, dando bobeira ali, atrapalhando a obra, você vai amontoar aquele solo num canto e vai ficar ali, ou você tem que levar para algum local de aterro, algum local de descarte correto esse solo, ou o reaproveitamento desse solo em algum local de aterro. Como que vai fazer esse solo? Tem que transportar esse solo para algum lugar. Então você tem que considerar isso ou em outra planilha, né, em outro um serviço separado,
ou aqui dentro da estaca. Eu costumo considerar dentro da estaca, tá bom? Então a gente coloca o transporte de solo, o famoso bota fora, tá bom? Isso é importante você considerar no seu orçamento, tá? Não deixe de considerar isso no seu orçamento. Faça um orçamento completo, um orçamento com assertividade muito grande, muito maior a partir de agora, você que está assistindo meus vídeos, tá bom? Vamos lá então. Então a composição de uma estaca de concreto armado básica para você que está iniciando em orçamento de obras: escavação, armação, concretagem, arrasamento da cabeça da estaca e o transporte do solo, tá bom, pessoal? E agora que a gente fez a nossa composição, a gente tem a nossa composição, a gente bate com a composição da nossa planilha orçamentária, que a gente vai pegar o preço. Então a gente simplesmente não pega o preço direto, a gente faz uma composição própria, uma composição do que vai acontecer realmente na obra, e a gente bate com o que a planilha orçamentária está nos passando. A planilha orçamentária que eu falo é a SINAP. Se bater com o que está passando, ok, aí sim a gente utiliza o preço. Se tiver faltando itens, a gente adiciona o preço desses itens no custo unitário, tá bom? Vamos lá então. Então, pessoal, a gente volta lá para a SINAP, tá? No item que a gente selecionou para a gente utilizar, que é o item que atende a nossa necessidade, nosso orçamento de obras, esse item é o 90.880. E agora a gente abre a planilha de composições da SINAP. E mais uma vez, eu já fiz um vídeo explicando como que abre essa planilha de composições da SINAP. Procura no canal que você vai achar, tá? A gente vai copiar esse item e abrir lá nessa planilha de composições da SINAP. A gente vai dar um Ctrl L nela e pesquisar. Pronto, chegamos. Aqui, pessoal, é a composição desse item. E agora sim a gente bate as informações com a composição que a gente fez, a composição básica do nosso orçamento de obras, com a composição dessa planilha. O que tiver faltando, a gente adiciona. E assim a gente chega no orçamento mais preciso. Então vamos lá. Essa planilha tem o concreto usinado, o concreto da nossa obra, tá bom? Então tá considerado. Então a gente pinta de vermelho. A gente pinta de vermelho aqui e a gente pinta de vermelho lá. Tá considerado. Concretagem, beleza. Concretagem tá ok. Carga e descarga mecânica de solo, ou seja, o bota fora tá considerado. Então a gente pinta de vermelho. Pintamos de vermelho? Pintamos de vermelho. Transporte e bota fora de solo. Está considerado no nosso orçamento. Servente com encargos sociais complementares, perfuratriz. Então esse servente entra como um ajudante normal da composição da obra. Tá ok, faz parte da nossa composição também, tá? Serviços técnicos especializados para acompanhamento de execução. Tá ok. Essa aqui é a parte da perfuração e o transporte da perfuração. Ok, tá considerado no nosso. Então eu pintei em vermelho e eu venho e pinto em vermelho. Escavação, tá? Pessoal, o que faltou no nossa planilha que não tem... Aliás, o que faltou na planilha da SINAP que tem na nossa? A armação da estaca e o arrasamento da cabeça da estaca. Então você percebe o erro? Se a gente simplesmente pegasse aquele preço unitário total e já jogasse, já achasse que o preço, né, que o valor da obra já seria aquele, estaria faltando a armadura desse orçamento, desse projeto, e estaria faltando um arrasamento da cabeça da estaca. Então por isso que é importante estudar a composição, entender a composição do orçamento de obras e não simplesmente comprar uma planilha pronta de orçamento de obras. Agora a gente continua simplesmente fazendo o quê? A gente deleta esses itens na nossa planilha que a gente criou, tá? A gente deleta esses itens e vai criar um item só contemplando todos aqueles itens que estão na SINAP. E aí vai ser estaca, escavada, tá? Concreto, planilha SINAP. Então eu vou colocar planilha SINAP, tá bom? E vou colocar o preço, né? Na verdade o preço não, o código da composição desse item, para eu ter uma referência no outro dia, tá bom? Então eu vou copiar esse item aqui, tá? O código dele para eu ter uma referência. Vamos lá, vou copiar o código. Então eu deixei um código aqui. Então agora eu sei que este item aqui,
tá? Este primeiro item meu do orçamento, esse estaca escavada, concreto, planilha Sinap e esse código na frente, eu sei que esse item, ele compõe todos esses itens aqui, tá? Porque eu coloquei o código, então é para minha conferência, tá? E agora o nosso orçamento fica mais preciso. Por quê? Porque a gente adicionou o conhecimento da Sinap, adicionando o nosso conhecimento. Então a gente fez uma mescla de Sinap com o nosso conhecimento. E é assim que eu quero passar para você não só trabalhar com uma via de uma mão, ou só seu conhecimento, ou só conhecimento de planilhas orçamentárias. Você juntar, fazer uma mescla, que o orçamento fica muito mais preciso. E agora sim a gente retrocede um pouco e a gente volta para unidade, né, identificação, quantificação desses itens, tá? Então vamos lá, a estaca a gente já identificou e já quantificou. A gente viu que ela é em metros, tá bom? E são 42 estacas, tá? Vezes 6 metros. Então são 252 metros de estacas, tá bom? Aí começa. A gente vai ter que transformar esse aço, tá bom? Esse aço que está no projeto pra gente, num jeito que a planilha orçamentária nos manda um preço. Pessoal, em planilhas orçamentárias, a armação de aço é em quilos. E vamos ver no projeto o que o projeto nos tem de informação desse aço. Ao detalhamento do nosso aço, pessoal, vamos lá. O N3 e o N4. O N3, ele está nos passando o comprimento total do N3, ou seja, 400 centímetros, tá bom? E o N4, comprimento total, ou seja, alguns projetistas já dão em quilo esse total. Alguns projetistas deixam em metro. Vai do projetista. Esse deixou em metro. E agora a gente tem que transformar esse metro de aço em quilo. E a gente utiliza algumas tabelas de transformação para isso. E eu vou ensinar para você como transforma do N4 e do N3. Bora lá, vamos fazer na prática, transformar essa quantificação desses itens desse orçamento. Bom, eu tô com uma tabelinha aqui aberta, tá? Só para você ter uma ideia de vergalhão de aço CA50, algumas transformações de quilograma para metro, tá bom? Então aqui tem as bitolas, tá? O peso barra em quilo e o peso aproximado de quilograma por metro. Esse é do vergalhão de CA50, tá bom? E essa é da tabela do vergalhão de CA60, tá? E são essas tabelas que a gente vai utilizar para fazer da nossa armadura longitudinal e dos nossos estribos, tá bom? Então vamos começar lá no nosso orçamento. Primeiro, a gente vai fazer da armação N3, do aço 10 mm, CA50. Nas planilhas orçamentárias, a unidade dele geralmente é em quilos, tá? Mas quantos quilos, Paulo, se a gente só tem metragem? E é isso que a gente vai transformar agora. Então vamos transformar, bora lá. A gente tem, tá? Colocar a fórmula aqui. Não é um bicho de 7 cabeças, tá, pessoal? Uma transformação bem simples e vocês vão entender, tá? A gente tem que por estaca são 4 N3. Então o projetista nos deixou aqui. São 4 N3, tá? De FID 10 com 400 centímetros, ou seja, 4 metros. Então em cada estaca tem 4 barras de 4 metros em cada estaca. E a gente vai fazer essa conta bem simples e transformar o metro em quilo. Então bora lá. Então a gente vai transformar. Então são 4 barras primeiramente por estaca, tá? 4 barras por estaca, vezes os 4 metros das barras. Então 4 barras de 4 metros. Ele passou em 400 centímetros. Então a gente já transforma em metro. Essa conversão é em metro. Se você olhar na tabela, tá? A conversão é em metro, quilograma por metro. Então a gente volta nela. Então são 4 barras por estaca de 4 metros vezes quantas estacas? 42 estacas. Então aqui a gente tem 672 metros totais, tá? Metros totais de armadura N3 10 mm aço CA50 nas estacas. Então são 4 vezes 4 vezes 42. Perfeito?
Agora, pessoal, a gente faz a conversão desse metro utilizando a tabela para transformar em quilo. Então a gente abre a tabela do CA50, tá? Vergalhão CA50. A gente vai no aço 3/8 10 milímetros. O peso aproximado dele, quilograma por metro, é 0,617 quilograma por metro. E a gente usa esse fator, esse coeficiente. A gente vai fazer esse valor vezes 0,617. Agora sim a gente tem um valor total em quilos, tá, pessoal? Um valor total em quilos do aço N3 das nossas estacas. Mas tem mais um item que a gente tem que adicionar nesse aço, é a perda do trabalho do aço. E geralmente em orçamento de obras, a boa prática nos ensina que nós temos que em aço utilizar 10% de perda. Então é vezes 1,10. Então eu adiciono nessa conta, nessa fórmula, no finalzinho, vezes 1,10. Então, nossa conta total de aço, armação N3 10 milímetros, aço CA50 para o total dessas 42 estacas ou 252 metros de estacas deu 456,09 quilos, tá bom? Então se atente nisso, se atente na questão das transformações nas transformações de metro para quilo, tá bom? E na questão da perda desse aço, tá? A perda de trabalho do aço, tá bom? Agora a gente vai transformar o aço do N4, tá bom? Que são os estribos. É a mesma conta, o mesmo esquema, tá bom? A gente vai fazer junto. Bom, então estamos aqui na armação N4, 5 milímetros, aço CA60. Então a unidade dela é quilogramas também. E a gente vai começar a conversão dela do mesmo jeito que nós fizemos para o N3. A gente vai abrir o projeto e vamos olhar no detalhamento do N4. O N4 ele está nos falando que são 42 vezes 17, ou seja, tem 17 N4 por estaca. E esse N4 ele tem um comprimento de 80 centímetros, ou seja, 0,8 metros. E a gente vai transformar esse total das estacas em metro e depois usar o coeficiente da planilhinha para transformar em quilos. O mesmo procedimento. Vamos lá. Então, estamos lá. Por estaca são 17 N4. Esse N4 ele tem 0,80 metros, tá? E ao todo são 42 estacas, tá bom? 42 estacas. Então, metros totais de armação N4 5 mm, aço CA60, são 571,20 metros, tá? Só que agora, o que faz? A gente pega o coeficiente de transformação de metro, tá bom? Para transformar em quilo. E a gente abre a planilha do aço CA, do vergalhão CA60. A transformação do vergalhão 5 mm é 0,154 kg por metro. E a gente usa esse mesmo coeficiente, vezes 0,154. Tá bom? E não esquece de adicionar também a perda de 10%, vezes 1,10. Então, pessoal, ao todo, nas nossas 42 estacas em estribos nós temos 96,76 kg de aço CA60 N4, 5 milímetros. Tá bom? Agora a gente vai quantificar o arrasamento da cabeça da estaca. O arrasamento da cabeça da estaca, pessoal, é em unidade por estaca. Unidade, tá? Unidade é por estaca, tá bom? Então, quantas cabeças de estaca a gente vai ter que arrasar? 42 unidades, tá bom? E, pessoal, essa é a composição, então, juntando a SINAP e juntando o nosso conhecimento próprio, tá bom? Você vê como é um orçamento mais assertivo, um orçamento mais completo, mais detalhado, tá bom? Então você vê como é um orçamento mais detalhado, mais assertivo, realmente um orçamento que chega perto da perfeição, tá bom? Quando você utiliza o seu conhecimento adicionado com um das planilhas orçamentárias, tá bom? Eu gostaria de salientar aqui que o vídeo tá ficando meio longo, mas por quê? Porque eu faço de uma maneira, tá? Uma maneira, apesar de ser simples,
como é uma aula, eu vou no passo a passo, eu vou bem devagar para você entender, eu mostro passo a passo, conta a conta, item a item, questão por questão que eu tô fazendo junto com você, tá? Então é assim, as aulas minhas eu gosto de ir passo a passo, item a item. Conforme o aluno vai avançando comigo, algumas coisas eu vou pulando porque eu sei que o aluno ele já tem um conhecimento prévio, tá? Mas eu gosto de ser assim, eu gosto de ir no passo a passo, tá? Você pegar item por item, conta por conta. Esse orçamento aqui tá bem básico, mas tem orçamento que é um pouco mais complicado. Então você tem que entender, você como aluno, espectador, tem que entender o passo a passo. Então eu tô fazendo bem lento, bem demorado, mas até agora tudo que eu fiz aqui, se você adquiriu o conhecimento, você faz em 10 minutos, tá? Você abre seu computador aí agora, faz isso em 10 minutos, adquirindo esse conhecimento que eu tô te passando agora, tá bom? Então, pessoal, a gente identificou os serviços, quantificou os serviços, bateu as informações com a nossa composição e a composição da SINAP, quantificou de novo esses serviços e agora sim a gente vai precificar utilizando finalmente o preço da SINAP, tá bom? Então agora sim a gente precifica utilizando o preço da SINAP após ter feito todos esses passos para ter um orçamento realmente muito preciso para entregar para o nosso cliente. Então bora lá abrir a SINAP de novo e pegar os preços dos nossos itens e adicionar os preços na nossa planilha para chegar num preço final de entrega do orçamento. Bora? Bom, a gente já está com a planilha aberta aqui, né, que a gente parou naquele item da SINAP que faz parte da nossa composição. Não é a nossa composição completa, mas faz parte da nossa composição. E agora sim a gente vai pegar o preço dele unitário. Então, estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, por metro, tá? Custa R$ 57,85. E agora sim a gente pega esse preço unitário e cola aqui no nosso. Então a gente faz uma continha aqui de vezes, né? Quantidade vezes preço unitário. Então, para essa composição, para esse item aqui, o nosso preço total para esse item aqui é R$ 14.578. E mais uma vez eu volto a salientar para você a suma importância, a principal importância de você fazer essa composição. Se a gente tivesse feito só naquela primeira vez, pegado já o preço da SINAP, estaria faltando toda essa parte da armação e do arrasamento das estacas, tá bom? Então bora lá. Agora a gente vai pegar o preço da armação N3 10mm aço CA 50. Então a gente volta na planilha SINAP, tá bom? E agora mais uma vez aquele trabalho de formiguinha, a gente começa a procurar por armação, tá? Então a armação já começou a aparecer alguns itens. A armação CA50 para 1 metro de concreto, a armação de tela soldada, a armação vertical, a armação sistemas de parede de concreto. Tem muitos itens de armação. Então você vai procurando algum item que vingue, né, algum item parecido com o que você quer. Então armação de pilar, viga, sempre muito atento, olhe item por item, tá? Por mais que de repente você não ache o seu item, de repente um item parecido você pode considerar no seu orçamento, mas é importante não deixar de considerar. Depois lá embaixo no seu orçamento, deixa nas observações, ó, eu considerei isso porque na planilha SINAP não tinha o item, mas eu considerei um item parecido que é esse e a composição é essa. Então o pior erro é deixar de considerar, tá? O pior erro é deixar de considerar do que considerar errado. A armação utilizando aço CA25 não é o nosso item, tá? Vamos continuar pesquisando. A armação de estrutura de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes. E estruturas de concreto, não. E fundações. Então, o nosso é fundação, então não tá valendo, tá? A armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando CA. Tá, o nosso não é bloco nem viga baldrame, tá? Então a gente não pode utilizar esse item, tá? Armação. Ó, pessoal, apareceu um item aqui, ó. Montagem de armadura longitudinal, transversal, de estaca, seção circular, diâmetro 12,5 milímetros. Não bate com o nosso orçamento. Nosso orçamento é diâmetro 10 milímetros essa barra. Então é o item anterior. Então, montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro 10 milímetros. Então é esse item que a gente está querendo. Então a gente vai pegar o valor desse item e colar lá. Vamos pegar o valor do item e colar lá.
Agora sim a gente tem um valor de item para essa armadura N3, aço CA50. Mas o ideal também, pessoal, é a gente pegar esse código, tá? Pegar esse código desse item N3 e só dar uma conferida, tá? Só dar uma conferida aqui na tabela de composição da Sinap, ver se tá ok também. O que ela está considerando lá? Arame, ajudante, armador, o corte e dobra de aço, tá bom? Então ela está considerando já o aço com sua perda, tá? O arame para fazer a amarração dessa estrutura, dessa armadura. Então tá ok, tá? Tá uma composição ok. Aqui eu tô mostrando detalhado para você, tá? Tá até longo, tá demorado, mas é assim mesmo. Conforme você for aprendendo, passa. Você não precisa ficar entrando toda hora nessa planilha de composição. Você grava na sua mente o que está composto naquele planilha da Sinap e você não precisa ficar repetindo, abrindo toda hora. Você lembra de cabeça. Cria um banco de dados na sua própria cabeça. Você não precisa ficar voltando toda hora na Sinap, tá? Então voltamos ao nosso orçamento de obras. O nosso próximo item, pessoal, que a gente vai precificar é a armação N4 5mm, aço CA60, tá? A gente viu a quantidade dele já e a gente vai procurar o preço dele, tá bom? Vamos procurar aqui, a gente já apareceu alguns que poderia ser, tá? Então a gente vai continuar aqui procurando a armação de aço, só que agora nossa armação N4, tá bom? N4 do nosso estribo, tá? Aço CA60. Então vamos pesquisar aqui a armação de aço, estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundação. Esse item não serve pra gente. Então a gente vai procurar outro item, tá bom? Vamos pesquisar agora, a gente está pesquisando para o item dos 5mm, tá bom? Ó, pessoal, a gente apareceu um item aqui que a gente pode utilizar no nosso orçamento, tá? Desse corte e dobra de aço do CA60, diâmetro 5mm. Olha aqui a descrição do item. Corte e dobra de aço CA60, diâmetro 5mm e utilizado em estruturas diversas, exceto laje. Então esse item a gente pode utilizar, tá? A nossa fundação é uma estrutura diversa, tá? Dá pra gente utilizar esse serviço, tá bom? Então aí que eu tô te falando pra você que de repente na planilha Sinap, qualquer planilha que você estiver utilizando, não tem o item correto, o item exato que você está procurando, mas você pode adaptar alguns itens e lá no final do meu orçamento, nas observações, eu vou colocar que eu considerei esse item no orçamento de obras. Eu vou colocar, eu utilizei esse item na armação N4 da minha estrutura, tá bom? Então a gente pega o preço dele, cola lá, a gente cola o preço dele, copia a fórmula, tá bom? R$658. Agora a gente só dá um confere, tá? Como de costume, a gente só dá um confere na composição dele. Vê se tá tudo ok na composição. Eu tô fazendo porque eu tô com vocês, tá bom? Mas eu sei a composição já dele, desse item, tá bom? Então lá, tem arame recozido, ajudante de armador e corte e dobra de aço CA60, diâmetro 5mm, utilizado em estruturas diversas, exceto laje, tá bom? Pode ser. Algumas pessoas iriam me questionar, ah, mas fundação não é estrutura, tá falando de estrutura, pilar. Cara, pode ser, desde que eu esteja considerando no meu orçamento que eu estou considerando isso, tá bom? Lá embaixo eu vou colocar na observação do meu orçamento que eu considerei o preço desse item da Sinap, tá? Mais uma vez, o maior erro dentro do orçamento de obras é não considerar, deixar de considerar algo. Tá? Então o nosso último item para terminar a composição da nossa fundação, da nossa estaca de concreto armado, é o arrasamento da cabeça de estaca. E a gente vai pesquisar o preço dele dentro da Sinap. A gente vai pesquisar arrasamento, vamos pesquisando. O primeiro item já apareceu aqui, pessoal, arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro até 40 centímetros. Tá? Então qualquer estaca até 40 centímetros está considerado nesse item. Então pra gente bate, porque a nossa estaca tem 25 centímetros. Então pra mim tá ok. Então eu vou pegar só o item e vou dar uma conferida lá na composição, tá bom? Vamos conferir na composição. O que está considerando esse item na composição? O operador do martelete e o servente, tá?
perfuratriz pneumática manual, ou seja, é o martelete rompedor para perfurar, né, para quebrar a cabeça dessa estaca, e a perfuratriz. Então, para mim, tá ok esse item, essa composição. Mais uma vez, sempre faça isso. Confira a composição dos itens que você está pegando o preço na Sinap, tá bom? Então, para mim, esse preço tá ok. E vamos conferir a unidade. A unidade desse item realmente é por unidade. Então, são R$ 22,54 por cabeça de estaca, por unidade. Então, a gente copia a fórmula e agora sim, pessoal, a gente tem um orçamento seguro e preciso, porque a gente adaptou a nossa composição com a composição da Sinap. E agora realmente a gente tem um orçamento muito completo do que realmente tem que ser feito, tá bom? Então vamos ver qual que é o valor total que ficou desse orçamento aqui, tá? Vou fazer uma conta de soma aqui. Então, pessoal, o preço total da nossa composição da estaca de concreto armado, diâmetro 25 centímetros, comprimento 6 metros, ou seja, 252 metros de estaca de concreto armado, deu R$ 19.536,06. Esse foi o nosso preço total do orçamento de hoje que eu fiz com vocês. Então vocês viram a importância de se fazer a composição do orçamento de obras sem pegar o preço direto da Sinap, sem pegar o preço da composição direto da Sinap. Se a gente tivesse pego o preço direto da Sinap, teria dado apenas 14 mil o nosso orçamento. E o nosso orçamento foi para 19 mil. Tá bom? Então agora você vem e faz o detalhamento da sua tabela, da sua planilha. Você coloca item 1.1.1, item 1.1.2, item 1.1.3, item 1.1.4. Adiciona, faz um detalhamento aqui, deixa a sua planilha bonita, tá? Faz realmente a estilização da planilha, deixa ela correta, bonita, coloca o logo da sua empresa e aí sim o orçamento da sua obra, o orçamento da sua estaca de concreto armado tá completo, tá bom? O vídeo ficou um pouco longo, mas ficou bem detalhado. É dessa maneira que eu gosto de postar os meus vídeos, tá? Uma maneira bem detalhada para que você possa entender o passo a passo do orçamento de obras. Item a item, a conversão, as multiplicações, como você faz essa composição da tabela com a composição própria, tá bom? E a maior dúvida, pessoal, que o pessoal tem, tá? Ah, mas eu pego a composição da tabela da planilha Sinap, mas eu não tenho a composição própria minha. Onde eu adquiro essa informação? Vendo vídeos meus, tá? Eu vou postar bastante conteúdo desse sentido, então você vai adquirir bastante conteúdo desse, vendo vídeos no YouTube, vendo informações, conhecimento de obra, conhecimento prévio, você vai adquirindo bastante conhecimento para criar as suas próprias composições. E não se pressione, é o seu primeiro orçamento, os seus primeiros orçamentos, é normal você não saber as composição. Então, orçamento, passo a passo, você vai adquirindo esse conhecimento necessário para se fazer os orçamentos de obras, tá bom? Um abraço, ficamos aqui. Valeu, pessoal. Engenheiro Paulo Andrade com vocês. Um abraço.